Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Capítulo 6, A cisão nas zonas trevosas. Eustáquio delira e sente-se agonizado. Um turbilhão de imagens compõe os quadros que lhe desenham, passo a passo, a sua penosa rememoração do passado. Enquanto isso, conduzido por entidades monstruosas de faces rostriformes, garras afiadas e agressividade natural, imagina-se aprisionado num clássico conto de terror. Trilhas escuras e tortuosas conduzem-no a um castelo soturno, que se ergue às margens de um pântano. O calor é imenso, proporcionando-lhe desagradável sensação. Praticamente sem nada enxergar ante a funesta escuridão, não consegue vislumbrar um fim para os momentos de tortura que está vivenciando. Lentamente, luzes sem qualquer brilho podem ser avistadas, e Eustáquio começa a ouvir urros estrondosos por todos os lados. O seu pesadelo apenas tem início. A caravana diminui o passo e detém-se ante uma porta estreita que se abre na lateral de uma muralha para receber os recém-chegados. Ingressam na fortaleza erguida nos mesmos moldes daquelas que existem no plano material. Sem qualquer noção do tempo, instantes depois de chegarem ao seu destino, ele é aprisionado em uma masmorra. Perde a consciência e assim passa dias seguidos. Quando desperta, percebe estar numa cela mal iluminada e fétida, repleta de incômoda umidade e forrada de escombros. Prepara-se para gritar desesperadamente, quando uma criatura disforme abre a porta e profere um grunhido, fazendo gestos para que a acompanhe. Apesar de temeroso, sente que sair desse local é prioritário e não opõe qualquer objeção. Percorrem estreitíssimos corredores, todos parcamente iluminados, e param diante de uma sala, cujo portal já se encontra aberto. Segundos depois, Eustáquio é recebido por um espírito vestido de negro da cabeça aos pés, possuindo um capuz tal qual um monge e carregando no peito um grande crucifixo oxidado. Sejas bem-vindo, meu caro amigo. Espero que depois de tanto tempo possamos reatar os nossos laços de união e solidariedade. Imagina por instantes que tudo não passa de um sonho e agora estaria acordando para a realidade. Quem és tu, padre? Chamo-me Gedeão. Gosto de trajar-me como um monge para enaltecer o meu passado. Lembra-se de mim, Eustáquio? Certamente que não. Acho que estive sonhando até esse momento. Gostaria de ser encaminhado ao castelo do rei. Seria possível? Lamento decepcioná-lo, meu caro, mas você está morto para o mundo que almeja alcançar. Retornou ao seu lugar de origem, e como todos nós, é uma criatura das trevas, que se arrasta pelos umbrais desgraçados. Sua última expectativa de acordar de um pesadelo cessa, e o general tomba desmaiado. Recobra-se logo após, e diante dele surge a figura de um militar, trajando a armadura surrada e cinzenta, bem distante do brilho das vestes do exército franco. É um prazer tê-lo de volta, meu amigo. Iniciarei desde logo os esclarecimentos que anseia receber. Sempre fomos aliados. Criávamos uma nova ordem espiritual poderosa e imbatível. Nossos companheiros, sob nosso comando, iam conquistar um espaço jamais atingido em todo o globo terrestre, dominando nações, fomentando a guerra e destruindo aqueles que se opusessem às nossas determinações.
Tudo corria muito bem e já havíamos conseguido influenciar grandes governantes na crosta, até que construímos essa fortaleza para servir-nos de abrigo. Quando estávamos em vias de alcançar os nossos objetivos, alguns seres invasores, donos de uma luz de brilho odioso, invadiram nosso templo, escravizaram nosso povo e levaram nosso grande líder. Nota do autor. Material. Processos de resgate como este sofrido por Eustáquio ocorrem com o apoio de sessões de desdobramento do plano material e são realizados pelos mensageiros do alto, os quais invadem regiões do mal para compelir seus ocupantes a um estágio em câmaras de retificação ou a reencarnes compulsórios, de acordo com a programação da superioridade divina. Ver no livro Conversando sobre Mediunidade, Retratos de Alvorada Nova, capítulo 2, os itens Desobsessão e Encaminhamento, e Equipe Científica Externa de Alvorada Nova, para maiores esclarecimentos. Você, Eustáquio. Estupefato, ele segue atento à narrativa que lhe descortina o passado. Estávamos quase sem esperanças de reencontrá-lo e certamente não conseguiríamos fazê-lo, não fossem vibrações que nos enviou de onde estava reencarnado na Terra. Foi um dia glorioso para todos nós. Fomos de imediato ao seu encontro e, para nossa imensa satisfação, terminamos por encontrá-lo numa das batalhas que você enfrentou. Estava massacrando seus inimigos, sem dó nem piedade. Atitude digna de um líder e de um exemplo para a nossa causa. Emocionados, jamais o abandonamos desde então. E quando você desencarnou, fomos recepcioná-lo. Ainda confuso, Eustáquio argumenta. Não me recordo de ter chamado ninguém. Não era preciso chamar-nos explicitamente. Nós o encontramos quando você passou a ter os mesmos pensamentos que nos uniam neste plano imaterial. Sua vibração era inconfundível. Não consigo compreender. É muito simples, meu amigo. Quando você estava conosco no plano espiritual, pensava em conquistar maiores domínios e, para tanto, utilizava qualquer instrumento. Reencarnado, você usou os mesmos métodos e, portanto, em face da sangrenta guerra de conquista que você idealizou e executou, pudemos novamente nos unir aos seus pensamentos e acompanhá-lo. É óbvio que uma mudança em seu comportamento, abandonando seus anteriores princípios, poderia nos ter afastado. Felizmente, isso não ocorreu e agora juntos estamos outra vez. Após longas horas de conversa e de troca de informações, Eustáquio termina aquecendo a essas explanações e reintegra-se ao seu antigo estilo de vida, associando-se novamente aos seres inferiores que acompanharam seus passos por tantos anos. Lembra-me agora, tu és o meu fiel aliado, capitão Tergote. Às suas ordens, meu comandante. No ano de 529, um monge chamado Bento, impulsionado por boas intenções, criou a Ordem dos Beneditinos. Esse seu trabalho, aos poucos, deteriorou-se, especialmente por um surgimento da Ordem dos monastérios, encabeçadas por monges que desejavam viver em clausura, deturpando, pois, os princípios básicos da organização criada. Para tanto, foram erguidas abadias locais utilizados para o isolamento desses monges, repletas de cômodos e cortadas por inúmeros labirintos, de onde os internos só poderiam sair com auxílio daqueles que conheciam toda a estrutura interna das muralhas.
Levando vidas reclusas, sem o convívio externo e sem a prática da caridade, os religiosos dessa ordem acabaram gerando as sagas das abadias, locais muitas vezes utilizados para práticas desviadas dos ensinamentos cristãos, que serviram de base à atividade de muitos espíritos obsessores ao longo dos séculos. Após o seu desencarne, 34 anos, Eustáquio é reconhecido um líder nas zonas espirituais trevosas. De seu posto, comanda as atividades de muitas equipes de seres inferiores que buscam encontrar na materialidade encarnados para obsidiar, subjugar e conduzir os passos. A filosofia que impulsiona essas entidades tem por fim estabelecer o maior número possível de adeptos de suas práticas anticristãs, como se pudessem algum dia derrogar a mensagem virtuosa, única e verdadeira de Jesus. Vivem na ilusão de que são poderosos e tentam manter no plano espiritual inferior a mesma vida que levavam quando encarnados, repleta de desvios de conduta e vícios de toda a ordem. São espíritos doentes, cujo tratamento é a regeneração e a reforma íntima. Somente a reencarnação após resgate nas zonas trevosas poderá conduzi-los a caminhos menos tortuosos. Nessa esteira, Eustáquio organiza uma assembleia visando a formação de um novo organismo que iria atuar no plano material. Convida todas as lideranças de seu conhecimento para o evento. Numa imensa arena cercada por todos os lados de espíritos errantes, gritando impropérios e incitando brigas de uns contra os outros, adentra o condutor do conclave, vestido com um manto sacerdotal negro e roto, portando na cabeça imenso capuz puído nas extremidades. Soturno e determinado, caminha até o centro do anfiteatro. Urros de saudação ecoam por todos os cantos. Subitamente, quando a mão do líder se levanta, inicia-se um mórbido silêncio. Meus companheiros, convoquei-os à minha presença neste dia histórico para dar-lhes os parâmetros de uma nova ordem que pretendo formar. Abandonaremos os tradicionais métodos de influenciação aos encarnados e adotaremos outros, infalíveis e inteligentes, que nos trarão um aumento considerável de adeptos por todo o mundo. Nossa atuação concentrar-se-á na organização religiosa dos monges beneditinos. Muitos desses sacerdotes vivem em constante desvio de conduta, facilitando-nos, portanto, o assédio e a dominação. Estabelecidos laços de subjugação, conseguiremos trazer outros seres para o nosso antro, através do convencimento e da ardilosa promessa de salvação de suas almas. Deixaremos de lado as guerras de conquista e não necessitaremos investir em batalhas sangrentas para conseguirmos atingir patamares dignos da desgraça da humanidade. Os presentes entreolharam-se com curiosidade. Esta é a nova ordem, meus irmãos. Na aparência da simplicidade, na ausência de armas e sob o manto sacerdotal, estará uma organização poderosa, capaz de dominar reis e governantes, influenciar nobres e membros do clero, enfim, deter o poderio econômico e religioso do planeta. Assediar militares cultivando as guerras já se tornou cansativo e não tão eficiente. A conquista de novos espaços reclama uma ordem mais eficaz e menos trabalhosa. Onde estiver o fingimento, a perfídia, o orgulho, a riqueza, a traição, a ambição sem limites, lá estaremos erguendo nossas bases. Descobri agora uma abadia dos beneditinos onde poderemos iniciar nossas atividades. Nesse local, alguns de seus integrantes praticam a magia negra, chamando-nos das zonas trevosas para dar-lhes assistência.
não nos furtaremos a ajudá-los, estabelecendo fiéis discípulos no plano material. Ampliaremos rapidamente a nossa influência por outras abadias e, quem sabe, por outros centros religiosos e políticos. Ignorantes e pervertidas, as entidades presentes, incapazes de raciocinar sobre o assunto que lhes fala Eustáquio, limitam-se a aplaudi-lo, urrando sem cessar. Instala-se a balbúrdia, e subitamente uma voz se faz escutar na assembleia. Calem-se todos e ouçam o que eu tenho a dizer. Não me oponho à criação de uma nova ordem, mas não vejo com simpatia a extinção dos métodos militares de conquista. Sem armas e sem guerras, não haverá sangue suficiente a jorrar da corja dos encarnados que relutarem contra nossos comandos. Exijo que se formem ordens religiosas militares. O inconformismo parte do capitão Tergote e surpreende Eustáquio. Ora, Tergote, não é esse o momento de dividirmos nossas forças. Além do mais, não admito ser questionado em minhas ordens. Entendo não ser esta a ocasião para discutirmos a sua proposição. Não fui consultado previamente a respeito de sua brilhante ideia, meu caro general. Nego-me, portanto, ao silêncio e insisto na minha inicial explicação. Ou continuamos envolvidos com as ordens militares, mesmo que sejam elas também religiosas, ou não poderemos permanecer unidos. Há interesses do grupo que representam em jogo nesta decisão. Assim seja, capitão. Vamos à votação. Que vença o melhor. A maioria absoluta das entidades, seguindo o comando de Eustáquio, aceita suas ideias de renovação e vota a seu favor. Liderada pelo capitão Tergote, a minoria vencida não se dobra ao pleito realizado e retira-se, rompida, da Assembleia. Em poucos minutos desfaz-se uma união secular entre dois espíritos que formavam uma só organização. A partir dessa ruptura, o grupo de Eustáquio passa a sediar a ordem dos beneditinos, em especial nas abadias, onde encontrava receptividade às suas nefastas intenções. Os aliados de Tergote influenciam outros encarnados que futuramente formariam a ordem dos templários na crosta terrestre. Além da divergência de organizações, o primeiro grupo fixa seu centro de atividade na França e o segundo na Alemanha. Não por acaso, a disputa do Alsácia-Lorena contou com o envolvimento direto de dois cruéis inimigos do plano espiritual, fomentando divergências e incentivando por anos a fio a beligerância nessa região. Nota do autor material. A questão da disputa da região da Alsácia-Lorena é antiga entre franceses e germânicos. Os conflitos entre Alemanha e França relativos às províncias fronteiriças, conhecidas como Alsácia e Lorena, têm a sua origem no século IX. Habitada por povos germânicos, essa região pertencia ao império de Carlos Magno, rei dos francos, de 768 a 814, e imperador do Ocidente, 800 a 814. Após a sua morte, o Império Carolíngio foi dividido por seus filhos. Por seu filho Luís I, o Piedoso, imperador do Ocidente, imperador da Alemanha e rei de França, 814 a 840. Entre os filhos desse, há Lotário I, 795 a 855, o primogênito imperador do Ocidente, coube a Itália setentrional e uma faixa de terras que abrangia dos Alpes aos Países Baixos, compreendendo a Alta e a Baixa Lorena. A Luís II, o germânico, o segundo filho, rei dos francos orientais, 817 a 846, e da Germânia, 843 a 876, couberam as regiões do leste do rio Reno e a Carlos II, o Calvo,
o caçula, rei de França, 840 a 877, as terras do centro e do oeste da França. Tratado de Verón, 843. Com a morte de Lotário I, em 855, seus irmãos passaram a disputar o seu quinhão. Carlos II, o Calvo, tomou a Lorena de Luís II. O Germânico, seu irmão, em 858. Luís III, o Saxão, rei da Alemanha, em 876 a 882, filho de Luís II. O Germânico finalmente venceu a disputa e o território em questão foi incorporado ao seu patrimônio. Tomou a Baviera de seu irmão Carlomano, rei da Baviera, e da Itália, 828 a 880, e a Lorena Ocidental, 880, de seu primo Luís III, rei de França, 879 a 882, filho de Luís II, o Gago, rei da França, e neto de Carlos II. O Calvo assim permanece, tedescas essas plagas, até o século XII, quando Luís XIV, rei de França, tomou-as do Império Alemão, devido à derrota alemã na Guerra dos 30 Anos e à imposição pelos vitoriosos do Tratado de Westfália. Ao término da Guerra Franco-Prussiana, em 1871, o vitorioso Otto von Bismarck, chanceler da Prússia e artífice da unificação alemã, recupera de Luís Napoleão, segundo imperador francês e sobrinho do famoso general Corso, as terras da Alsácia e da Lorena, através do Tratado de Frankfurt. A situação permanece estável até 1919, quando, ao final da Primeira Grande Guerra Mundial, a entente vitoriosa, composta dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França, por uma das cláusulas do Tratado de Versalhes, arrebatam novamente o Império Alemão. Em 1940, durante a Segunda Grande Guerra Mundial, a derrotada República Francesa e o Terceiro Reich assinam a mesma floresta de Compiègne, onde 22 anos antes havia sido firmado o armistício que resultou posteriormente no referido Tratado de Versalhes. A rendição daquele que, entre outras, devolvia os domínios disputados à nação germânica. Este status manteve-se até o ano de 1944, quando norte-americanos e ingleses, após desembarque maciço de tropas nas costas da Normandia, arrebatam as mencionadas províncias, Alsácia-Lorena, para a França, situação que permanece até os dias de hoje.